Shabbat Shalom aos irmãos. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Tazria, que significa semeai em hebraico. Essa Parashá, irmãos, ela tem algumas coisas muito interessantes, mas o nosso foco hoje, ele vai estar ligado com Lashon Hara. Então, nós vamos estar tratando desse tema que é tão importante e que às vezes é pouco falado, em virtude daquilo que a gente tem visto, as pessoas têm buscado muitas outras coisas, mas refrear a língua, não. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos então atravessar agora esse mar aqui da Parashá, né? É muito interessante porque nós vamos tratar agora do nascimento das crianças, primeiro, né? Então, a Torá ela vai falar sobre o nascimento de um filho e de uma filha, ok? Então, quando ela fala do nascimento de uma criança, a mulher ela fica impura. Para o filho, quantos dias? 7, depois mais 33. 40 dias. 40 a gente sabe que é um número ligado à aprovação, né? Mas também é uma outra coisa que a gente vai estar vendo aqui em nome de Yeshua. Então, por que a criança a mulher ficaria impura por 7 dias? É ao mesmo tempo que ela fica impura quando ela está menstruada. Então é muito interessante a gente perceber que a impureza dela está ligada a essa questão da menstruação, tá? Eu estou falando do nascimento de uma criança agora, tá? Então ela vai cumprir um ciclo como se fosse um ciclo de Shabat, no qual ela vai estar sendo purificada para que ela possa então participar de novo das atividades. Só que no caso do menino, ao 8º dia, o que acontece? O menino ele vai ser circuncidado. Então, nasceu um menino, ele vai passar por esse período todo e logo após ele será circuncidado. Por quê? Porque para o menino é como se fosse um reinício, e o número 8 é o número de ressurreição, é o número de algo que está sendo reiniciado. Para a criança, então, está ligado a isso. E uma coisa também que é muito interessante é que quando a Bíblia fala sobre imunda, né, ou impura, não significa que ela esteja suja. Mas a mulher, por exemplo, quando ela fica no período de nidá dela, que é o período da menstruação, ela está colocando para fora o sangue junto com o óvulo que foi ele ficou maduro e agora está sendo expulso porque ele não vai ser utilizado, não foi fecundado. Então a mulher está jogando para fora o quê? Vida. Como ela está jogando para fora vida, ela está então se tornando impura. Por causa disso. É a mesma coisa que acontece com o homem quando ele faz a emissão seminal. Uma das coisas que a gente precisa fazer, né? É que na hora que a gente tiver um contato com a esposa, logo depois a gente vai e faz a higiene, ok? Isso é uma coisa natural, mas a gente precisa falar, porque nem sempre o óbvio é dito, não é verdade? Então, nós precisamos, cadê o meu microfone aqui? Nós precisamos então que essas coisas sejam ditas, obrigado. E aí, irmãos, eu queria que a gente pudesse muito entender isso. E outra coisa, o menino, ele vai ficar, a mulher fica depois de um período de 33 dias. É muito interessante, porque 33 foi a idade de Yeshua. É muito interessante a gente ver que parece que é uma coincidência, né? Dela ficar separada durante 33 dias e Yeshua ter vivido 33 dias. Há uma conexão sobre isso. Então a impureza acaba quando Yeshua morre e ressuscita, para trazer para a gente tudo aquilo que é a nível de perdão, a nível de consagração e etc. Mas eu quero
mostrar para vocês uma outra coisa, tá? Eu quero mostrar para vocês, logo depois disso, quando se fala dessa questão da impureza, a mulher tinha que oferecer um sacrifício. Na realidade são dois, é um cordeiro e uma pombinha. Então ela vai oferecer esses dois sacrifícios por um motivo. É um sacrifício de gratidão, por ela continuar viva, tá? E outro, pelo pecado. Porque ela pode, naquele período do parto, então, pode ter cometido algum pecado. Você vai falar assim, mas Rabino, quando que a mulher comete pecado na hora do parto? Ou antes do parto? Ou depois do parto? Você vai ver que pelo contexto é com a boca. Né? Tem mulher, irmãos, que é uma bênção. Sabe? Tem mulher que é legal. Ela abre a boca e quando ela abre a boca não é fácil não. Então tem que tomar cuidado. Por isso, porque por exemplo, naquela época não tinha hospital. Tinha parteira. A mulher e a criança estarem vivas era uma grande vitória, um grande milagre. Porque ou às vezes morria ou a mulher ou a criança. Então quando as duas saíam vivas, a mulher e a criança, tinha que oferecer um sacrifício de gratidão ao Eterno. Os irmãos entenderam isso? E quando Yeshua nasce, Miriam, ela vai então e fornece um sacrifício com duas pombinhas, duas rolinhas. Por que ela fez isso? Porque ela era uma pessoa que não tinha recursos. A mulher que tinha recursos, a família que tinha recursos, levava uma ovelha. Eles eram pobres e não podiam fazer isso. Mas ela fez conforme estava escrito na Torá. Está claro isso? Ah, mas Yeshua aboliu a Torá. Como assim? Se a mãe e o pai, quando ele nasce, cumprem a Torá. E no 8º dia ele é circuncidado, cumprindo a Torá de novo. Os irmãos estão entendendo isso? Como é importante nós entendermos que em tudo Yeshua cumpriu Torá. Até quando ele nasceu, os pais tiveram essa responsabilidade de obedecer e cumprir a Torá. Está claro isso, irmãos? Então a gente não pode abrir a boca para dizer que Yeshua ou a família dele não cumpriram Torá. Você vai ver que quando Yeshua, aos 12 anos, é levado ao templo para ele fazer o bar mitzvah dele, ele é encontrado entre os doutores, entre os rabinos da época, os roshim da época. Por quê? Porque ele já tinha idade agora para conversar com eles. Inclusive a criança, ela costuma fazer uma exposição de algo da Torá nesse dia. Ou seja, Yeshua fez a drachá dele, que nós chamamos de drachá, né, que é a exposição da Torá. Ele fez a drachá dele e o pessoal falou, nossa, onde é que você aprendeu isso? E devem ter perguntado para ele assim, quem que é teu pai? Porque o pai devia ser uma pessoa de um alto conhecimento, devia ser um rabino. Só que era Yosef, um carpinteiro. E aí vem a pergunta, quem te ensinou tudo isso? Aí ele deve ter falado, foi meu outro pai. Foi meu outro pai, que ele é o rabino dos rabinos, inclusive o meu rabino. E Yeshua deve ter dito isso. Que é o Ein Sof, o infinito. E aí, irmãos, isso é muito interessante a gente ver, porque a gente começa a pensar no seguinte, você fala assim, nossa, que legal, e isso foi passo a passo cumprindo tudo. E como é que eu posso fazer essa conexão com Yeshua, que é aquele que veio para trazer de volta uma dimensão de milagres em Israel? Como que eu consigo fazer uma conexão aqui? Se você pegar a Haftarah, que é a ligação da Torá com os profetas, está lá em 2 Reis, quando ela vai falar de uma multiplicação que Eliseu faz, e logo depois disso tem quem? Naaman,
O milagre que é feito para Naamã ser purificado. Então você percebe que a própria Haftarah vai apontar para Yeshua. E olha que interessante, porque a Haftarah fala de uma multiplicação de pão. Yeshua nunca fez isso, né? Nunca multiplicou pão, né? Imagina. E aí você começa a ver que aquilo que está escrito lá no Tanakh, Yeshua vai cumprir e falar as mesmas coisas. Ele já falou assim, pega isso e coloca diante do povo, que eles vão todos comer. E Yeshua pega, ele faz a brahá e fala para os discípulos, dá para todo mundo que eles vão comer e depois recolhe o que sobrar, tá? Eram homens, irmãos, que andavam numa dimensão diferenciada, eles sabiam o que ia acontecer. Aí você vem aquela pergunta, mas como é que eles sabiam? Todo profeta sabe o que vai acontecer. A pessoa que anda com o Senhor fala com ele. Ele tem um discernimento apurado, altíssimo, porque ele anda no reino do Espírito. Eu já falei aqui, irmãos, eu vou repetir, profeta não é desse mundo, não, profeta é um ser alienígena. Parece que ele vive em outro planeta. Por quê? A maioria dos profetas, profeta raiz que eu digo, não os Nutella, mas profeta raiz mesmo, são aqueles que eles andam e daqui a pouco eles pegam e chegam perto de alguém e falam assim, o Senhor manda te dizer, meio da rua. Por quê? Porque são profetas de verdade. Eles não têm medo do que eles vão dizer, porque eles têm certeza com quem eles andam. Você entendeu a diferença, irmão? É aqui, é esse tipo de situação que nós estamos precisando resgatar. Nós hoje precisamos de gente que abra a boca para dizer o que tem que ser dito. Não é querer agradar as pessoas. Nós queremos agradar as pessoas e desagradamos ao Senhor. Não, vamos agradar ao Senhor, ainda que tenhamos que desagradar as pessoas. Por isso que o pessoal não gosta muito de gente que fala a verdade. Os irmãos me conhecem e sabem do problema que eu tenho de sinceridade, né? Por isso que tem muita gente que não gosta de mim, mas eu também não me importo com isso, não. Eu só quero chegar na presença de Yeshua e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu estou feliz, posso desagradar um monte de gente, até você, mas eu não vou desagradar o Senhor, não. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que viver aquilo que está escrito. Lógico que sem ser grosso, mas tem que falar a verdade. Alguma pergunta sobre isso? Porque eu quero mudar de assunto agora. Eu quero começar a falar sobre outras coisas. Só pôr 2 pontos para a gente. Fala bem alto, por favor. Só 2 pontinhos aqui, que na circuncisão o nome da criança era dado, né? E foi o caso de Yeshua. E a Brit Milá, que é a circuncisão, não precisava ter sido feita no templo. Porque vai perguntar, nossa, como que ela foi no templo, sendo que só tem 8 dias que a criança nasceu? Não tem que ir no templo para a circuncisão. Para o holocausto eu já tinha que ir, né? Por isso passou o período da purificação. E outro detalhe, cai por terra que Miriam não tinha pecado. Isso cai por terra, porque ela vai ter que fazer um ratat aqui. Ela vai ter que fazer um sacrifício pelo pecado. Né? Então cai por terra toda essa teoria que a gente já conhece, né? De que ela não era pecadora, só que ela era pecadora. Sim. Como qualquer outra mulher que tivesse filho, e ela entrou dentro do sistema de qualquer outra mulher. A única diferença é que ela era pobre, né? Então levava uma rola e uma pombinha. Exatamente. A única diferença, porque as outras mulheres, tanto que ela tinha que esperar a outra levar o sacrifício. Se ela fosse uma segunda, vamos dizer, ela tinha que esperar a primeira passar, levar o sacrifício, para ela poder levar o dela. Ela estava na fila igualzinho todo mundo ficar. É verdade. E só aproveitando a palavra da Rebete, isso é uma outra coisa que cai por terra, é que o nome do Messias é Jesus. Não é, porque Miriam estava em Israel, falando hebraico. Vai falar Jesus? Não vai, né? Então, por favor, nós temos que parar para raciocinar o seguinte:
quando o nome foi dado, inclusive o nome não foi nem Yosef nem Miriam que escolheram. Veio um anjo e falou com Yosef, depois falou com Miriam que o nome do menino seria Yeshua. E ele explica, dizendo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo que veio foi didático, para falar para os dois o motivo do nome. Os irmãos estão entendendo? Então tudo isso, irmãos, é bom a gente entender, porque nós estamos falando de um acontecimento que se deu em Israel no primeiro século, e o pessoal falava hebraico, ninguém falava lá japonês, ninguém falava lá inglês, português, espanhol, eles falavam hebraico. Está claro isso? Eu posso ler um versículo aqui em Lucas sobre isso? O 2:21, que é o que você está dizendo. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua. Agora a segunda parte. Que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quem deu esse nome, quem trouxe a mensagem foi o anjo Gabriel, o arcanjo, né? Que ele trouxe essa mensagem e Miriam nem sabia que estava grávida, que ia ficar grávida. E Yosef muito menos. Então nenhum deles sabia. Esse nome veio do céu. Por isso que houve interesse do inimigo tirar este nome, porque esse nome não veio da terra. Perfeito. Não foram os pais que deram esse nome para ele. Perfeito. Né? Perfeito. Vem o microfone. Tirar uma dúvida. Nesse caso da circuncisão, a gente está conhecendo a palavra, seguindo agora os mandamentos agora, guardar os mandamentos. Eu sempre tenho se deparo com essas perguntas assim, né? Então, no caso, a circuncisão, ela é obrigatória para a salvação ou você faz por opção? Não, aí a sua pergunta é muito boa e ela vai implicar no evento que eles chamaram de um concílio de Atos. Quando eles falam que se eles não se circuncidarem, eles não seriam salvos. Mas na realidade, a circuncisão não salva ninguém. Quem salva é o sangue de Yeshua. Então, vamos deixar uma coisa clara aqui, irmãos. Inclusive o pessoal que está nos assistindo aqui, Rabino Shaul diz o seguinte: você foi chamado incircunciso? Continue assim. Se foi chamado circuncidado, continue assim, ponto. A circuncisão ou a falta dela não influenciam na minha salvação. Os irmãos entenderam? Inclusive o seguinte: se você falar assim, eu quero me circuncidar, a própria Escritura diz que você é obrigado a guardar todos os mandamentos. Se você se circuncidar e não guardar tudo, como diz um amigo meu, você está lascado. Porque você diz assim, quem quer circuncidar por causa disso está dizendo o seguinte: eu vou guardar todos os mandamentos e não vou falhar em nenhum. Agora eu te faço uma pergunta: qual é o homem que não falha? Alguém pode me mostrar? Não tem. O que essa pessoa está fazendo? Ela está dizendo para si mesma que ele vai cometer um erro, porque a intenção de coração dele está errada. A circuncisão deve ser feita, irmãos, se o Espírito Santo falar para você assim: se circuncide, porque eu vou precisar usar você para falar no meio de judeus, e eles vão perguntar se você é circuncidado. Aí você pega, leva inclusive o teu certificado de Brit Milá e fala assim: está aqui, ó, minha circuncisão está aqui. Não é operação de fimose, é outra coisa, é circuncisão. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia o grande sábio. Tem gente que acha Os irmãos entenderam isso? Então, circuncisão não salva ninguém. A pessoa não pode falar assim: ai, que bom que eu sou circuncidado. Não, eu digo que bom que o meu nome está rolado nos céus. E exatamente o meu coração foi circuncidado, e eu tenho certeza que o seu também foi.
Alguma pergunta ou nós podemos mudar de assunto? Podemos mudar de assunto? Levítico capítulo 13 vai falar sobre aquilo que nós chamamos de lepra. Só que não é lepra do jeito que nós conhecemos, a hanseníase. Porque a hanseníase é uma doença terrível que começa a cair pedaço da pessoa. O corpo apodrece e começa a cair pedaço da pessoa. A lepra aqui, a tsarata, ela é uma mancha que dá na pele. E essa mancha, ela vai ficando com um aspecto diferenciado. Qual é o aspecto que ela fica? Ela fica parecendo mais profunda do que a carne, e ela vai se tornando algo que vai aparecendo da aparência de algo que está infeccionando, ok? Aí isso atinge inclusive os pelos. E aí a pergunta é: por que uma pessoa ficava leprosa? A Torá não explica isso. A Torá só fala do fato em si. A questão, ela está ligada, dentro da tradição judaica, a boca. Por que uma pessoa ficava com manchas claras na sua pele? Por causa da Lashon Hara, que é a maledicência. Eu só quero aqui abrir um parêntese para mostrar uma coisa para os irmãos, inclusive o pessoal que está nos assistindo agora vai entender também. Ela está falando de uma mancha branca na carne. Eu já sou branco. Uma mancha branca vai aparecer pouco. Então isso é como o sacerdote ia ver isso aqui de longe, isso mostra que as pessoas lá naquela época não eram brancas como eu. Eles eram morenos. E por isso aparecia e ficava muito visível. A ponto de eles olharem e falar assim: ele está leproso, ou ele está com tsarata. Os irmãos entenderam isso? Isso é só para a gente poder se situar, tá? Para a gente poder entender isso. Então, a praga de lepra, vamos chamar assim, ela é algo que vem através da boca. Tem um dos nossos sábios, o Rashi, ele explica dizendo o seguinte: a lepra fala assim, trata-se de uma advertência, uma motivação. Se te queres precaver da lepra, não fales mal de ninguém. Amados, quem é a pessoa que faz Lashon Hara? E aqui eu vou incluir o homem. O que é a Lashon Hara? É maledicência. O que é maledicência? É quando alguém faz um comentário sobre uma outra pessoa, geralmente isso é feito na ausência daquela pessoa. Que tipo de comentário? Qualquer tipo de comentário que vá denegrir a vida daquela pessoa. E aí, a pergunta que a gente faz é a seguinte: quem faria esse tipo de comentário para denegrir alguém pelas costas, na ausência da pessoa de quem está se falando? Quem faria isso? Alguém tem uma opinião? Alguém que queria destruir ela de alguma forma, derrubar ela. Então, essa é uma possibilidade. Eu queria que você parasse para pensar em algumas coisas que eu vou dizer para você aqui. Eu gostaria que você pudesse até comentar, se for necessário. Quando você ou eu chegamos em qualquer ponto da nossa vida em que nós conquistamos alguma coisa, pessoas vão começar a olhar e dizer assim: poxa, que legal, né? E tem dois tipos de legal. Tem aquele legal que sai do fundo do coração, e tem um legal que está dizendo assim: legal, mas eu queria ser você, mas eu não sou você. E aí tem um sentimento por trás, que é a inveja. E aí, irmãos,
o Djalma falou, alguém quer destruir você. Esse é o sentimento posterior. Isso não aparece na hora. Mas a pessoa olha e ela começa a ver aquilo que você ou outra pessoa está fazendo. Como ela nunca vai alcançar você ou essa outra pessoa, o que ela vai fazer? Ela tem que destruir a sua imagem. O pessoal chama de desconstruir. E quem é que faz isso? A pessoa, em primeiro lugar, é o incompetente. Porque quem tem competência não precisa falar mal de ninguém. Eu não sei fazer, mas o fulano sabe. Se você tem competência, aprenda, vá e faça. Faça igual ele ou faça melhor. Porque você tem competência. Entenda isso, irmãos. Pessoas que são incompetentes, elas não conseguem lidar com o sucesso do outro. Essa pessoa pode estar perto ou pode estar longe. Ele não consegue lidar com o sucesso. Ele se sente ameaçado pelo sucesso do outro. Isso é um problema psicológico muito sério. Pessoas que têm autoestima muito baixa, ou às vezes nem têm autoestima, e precisa então, vamos dizer, de um palco. Onde é que ela arruma o palco? Na vida do outro. Ela precisa então falar mal do outro na presença de outras pessoas que conhecem esse outro, para poder se afirmar diante daquele grupo. E aí vem a questão da destruição. Vocês estão entendendo? Então, geralmente, pessoas assim são pessoas vazias, pessoas que não conseguiram fazer nada na vida, mas elas precisam criticar. Isso é tão interessante que acontece uma outra coisa ligada a essa. É aquela pessoa que chega em qualquer lugar. Ela chega, olha, observa e fala assim: nossa, mas por que não fez aquilo ali? E aquela outra coisa ali, por que está assim? Eu estou vendo que está faltando aquilo ali. É a pessoa que sabe fazer observações negativas, mas não ajuda. Quando tudo estava sendo feito, essa pessoa nunca ergueu um palito para poder colaborar, mas ela sabe falar mal. Ela precisa desconstruir aquela imagem daquelas pessoas que lutaram para chegar naquele ponto. Quem faz Lashon Hara tem primeiro esse aspecto da sua personalidade, que é aquela pessoa que lá no passado pode ter sofrido bullying, pode ter sido rejeitado pelos pais, pode ter sido maltratado pela família. E ela sente inveja dos outros, do que os outros têm. Eu não sei se você já viu pessoas que ficam olhando para o vizinho, ou para outras pessoas da família, e falando assim: fulano comprou um carro novo, né? Você viu? Só para se exibir. Entendeu? Porque o fulano, eu fui na casa do fulano, nossa, que casa bonita, hein? Também. Aí solta um comentário negativo. Por que essas pessoas fazem isso, irmãos? Eles estão acionando uma bomba relógio dentro de si mesmos. Eles estão se autodestruindo. Você fala assim: como assim, Rabino? Porque mais cedo ou mais tarde, essa palavra que eles liberaram para alguém vai voltar para a vida deles, para destruí-los. Você entende, então? No judaísmo, isso é um pecado gravíssimo. E é interessante que no nosso mundo ocidental, ninguém tem problema com isso. Inclusive, se você for hoje nos meios de comunicação do Brasil, no governo do Brasil, se faz isso com a maior naturalidade. Se fala uma mentira, veste a mentira de verdade, quando se descobre que é mentira, já destruiu a vida de um monte de gente. E dizem:
Aí vai naquilo que o Djalma falou. A Kavaná, a intenção é de destruir. Você entende que isso é armado? Quem faz Lashon Hará, não faz Lashon Hará, irmãos, sem querer. Isso é algo orquestrado na mente da pessoa. Ela fica pensando o que ela vai falar, com quem ela vai falar e qual a reação que ela espera que aquelas pessoas tenham quando ela liberar aquelas palavras. Há uma intenção de destruir, de desconstruir a vida daquele que ela fala. É por isso que a Lashon Hará é tão perversa. Vou dar para você um exemplo disso. Tá? Nós vamos estudar mais para frente na Torá um evento em que um homem se levanta contra Moshe e contra Aharon, chamado Korah, que é o Coré. Vem ele, Datã e Abiram, os três. E esses três armam algo para tomar o lugar, não de Moshe, mas de Aharon, porque o que Korah queria era ser o Kohen Agadol, o sumo sacerdote. Ele arma a situação, ele arma um palco, 250 homens príncipes, homens de autoridade, de gabarito, vão na conversa dele. E aí, Moshe ainda usa um artifício, fala assim: fazei para vós incensários, vocês chegarem na presença do Eterno, e nós sabemos que só quem pode usar incensário é sacerdote. Aqueles homens iam pegar incensário para quê? Korah, a levita, ia pegar incensário para quê? Eles sabiam disso, mas eles desafiaram ao Eterno. Você entendeu que Moshe está dando uma oportunidade para essas pessoas? Moshe está dizendo o seguinte: vai para casa e pensa, meu filho. Pensa no que você está falando, pensa no que você está fazendo, pensa na atitude que você vai ter. E aí, eles não voltam atrás. Irmãos, a pessoa que fala mal do outro, ele sustenta a mentira, porque ele acha que aquela mentira vai salvar a vida dele, vai levar ele para onde ele precisa. Só que no dia seguinte, morre Korah, Datã e Abiram. A família de Korah quase que morre toda, porque os filhos caem fora. Os 250 homens morrem. Morreu todo mundo. Ou seja, a Lashon Hará se voltou contra eles. Por isso que eu estou falando que tem exemplo na Torá mostrando como a Lashon Hará é perigosa. Alguém quer falar alguma coisa? Queria só falar da praga aqui, praga de lepra, né? Na verdade, a praga e prazer são as mesmas letras em hebraico, só muda o ai de lugar. Um fica no final, o outro fica no início. E ai, o que é? O olho. Dependendo da forma como você olha, você vai ter praga. Dependendo da forma como você olha, você vai ter prazer. É verdade. A diferença só está Onek e negar. Só está na letras em hebraico, só. É verdade. A diferença. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Como que a gente está olhando para o outro? Ou para a situação, né? Como que você está olhando? Aí também é fonte, né? Além de olho é fonte também. E aí, falando na fonte das palavras que vão sair da nossa boca. Irmãos, isso tudo é tão sério que, como eu falei para vocês, no judaísmo, isso é um pecado terrível. E olha só, se a gente pegar a Bíblia, a gente vai descobrir que várias vezes Lashon Hará foi feita. A primeira Lashon Hará saiu da boca da serpente, porque ela colocou em dúvida aquilo que estava escrito na palavra do Eterno, aquilo que o Eterno tinha dito. Não foi isso que ele disse? Colocou em dúvida o Eterno, fazendo Lashon Hará do Eterno.
E a mulher foi na conversa. Você vê que o bicho, né, o adversário, ele é bom de papo, mas cai quem quer também, né? Porque a mulher tinha sido avisada disso. Então, voltando aqui, Lashon Hará, ela é tão perigosa que a Lashon Hará, ela mata mais do que um assassino, porque ela mata no mínimo 3 pessoas. Mata quem fala, a pessoa de quem se fala e a pessoa para quem se fala. Você imagina uma Lashon Hará numa rede social. É um serial killer, não é isso? Serial killer, matador, que sai assassinando todo mundo. E muitas vezes a pessoa não conhece a vida do outro, de quem está falando mal, mas fala. Já aconteceu comigo, irmãos. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Numa rede social, uma pessoa vir falar sobre a minha pessoa, sobre a minha índole, o meu caráter, e não ter prova. E aí, a pessoa começou a questionar, e eu disse assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, então, amigão, nós vamos partir para o outro lado. Ou você vai provar, ou nós vamos provar isso de um outro jeito. E aí a pessoa, não, porque você não precisa fazer isso. Mas na hora de fazer a Lashon Hará, a pessoa não tem problema de chegar e acabar com a sua moral. Mas quando você coloca essa pessoa na parede para ela apresentar provas, aí ela diz assim, não precisa fazer isso. Os irmãos entenderam onde eu quero chegar? Tudo isso é muito sério, irmãos. E a gente não pode deixar uma coisa dessa passar. A Lashon Hará é terrível. Uma outra coisa, falando ainda de Lashon Hará, um dos subprodutos, né, dessa maledicência está ligado assim. A Lashon Hará, ela é um castigo, né? Aliás, a Tzarat, né? Ela é um castigo da Lashon Hará, mas é um castigo também porque essa pessoa pode ter cometido assassinato, ela pode ter cometido adultério, ela pode ter dado um falso testemunho, ser orgulhosa, roubar ou ser avarenta. Então, a Lashon Hará, ela pode acontecer por causa disso, porque uma pessoa que assassina, ela pode assassinar de 2 formas, ou fisicamente, ou com a boca. Já é o primeiro indício de uma Lashon Hará. Matou alguém com a boca. Ela pode adulterar, e para esconder o adultério, ela fala mal do outro. Geralmente quem fala mal de alguém que fez alguma coisa é porque essa pessoa está fazendo e quer esconder, e ela quer acusar outro. Aí tem falso testemunho, que é uma outra coisa. Está nos 10 mandamentos, não pode dar mal falso testemunho. Uma coisa que acontece até com uma certa regularidade: alguém trabalha numa empresa e é demitido, entra na justiça, aí chama alguém para falar assim, você podia falar isso assim, assim, assim? A pessoa às vezes não trabalhou na mesma empresa, mas ela dá um falso testemunho. Essa pessoa que aceita isso, provavelmente está leprosa. Leprosa espiritualmente, obviamente, né? Ou então a pessoa ser orgulhosa. O orgulho produz isso, ele dá a base para a pessoa poder chegar e falar mal de alguém sem pestanejar. Ela pode chegar e falar mal de alguém e ainda com aquela, né? Inflar o peito assim e chegar e dizer o que ela quer das pessoas. Uma outra coisa, roubar. E nesse roubo aqui, irmãos, tem uma série de coisas. Entre elas, tá? Alguém que rouba a expectativa, alguém que rouba a esperança, alguém que promete e não cumpre. Tudo isso é roubo. Tudo isso é roubo, irmãos. Você já parou para pensar que quando a gente fala assim, eu vou fazer tal coisa e não faço, a gente está roubando algo de alguém? Já parou para pensar nisso? Isso é como se fosse um voto que foi quebrado. Por exemplo, você falou assim para mim, Rabino, eu vou lá na sua casa, tal dia. Como é que você acha que eu vou fazer? Eu vou te esperar como?
Vou preparar tudo. Inclusive a Rebeca vai limpar toda a casa antes. Coisa de mulher, né? A mulher fala assim, vem alguma visita, eu vou limpar tudo. A chegar aqui está tudo brilhando, limpinho, né? Escovado. Pega a escovinha de dente. Aí a pessoa não aparece. Tinha um lanche preparado. Tinha tudo, a gente estava na expectativa. E a pessoa não aparece. Aí a Rebeca falou assim, pelo menos eu limpei a casa. Mas aconteceu isso, que o casal falou que ia em casa, né, almoçar. E aí nós fizemos aquela comida para 4 pessoas. Foi. 4 pessoas. Aí nós ligamos e falamos, nossa, vocês estão demorando, vocês já estão aonde? Ah, não, a gente não vai, não. Como assim não vai? Não, eu esqueci de te avisar, nós não podemos ir, não. Tive que guardar as comidas tudo, congelar, porque tinha feito para 4 pessoas. Exatamente. Então, assim, é uma falta de respeito para com o outro. É um tipo e o de... Eterno pune, porque pecou de fazer isso, né? É. Eu fiquei chateada, ele ficou chateada, a pessoa ainda, né, falou e não fez. Mas eu só queria colocar uma coisa, já que eu estou com o microfone. Faltou uma coisa aqui também. Tá? O problema da lepra, não é essa lepra aqui, mas é parecido com essa, é que a pessoa perde a sensibilidade da dor. Ela não sente mais. Por isso que pode machucar ela e tal. É tanto que um indício para ver se está com lepra é isso. Que a pessoa machuca e não sente. Ela queima o dedo e não sente. Ela não sente, mas ela perdeu a sensibilidade da dor. Isso é muito sério quando você perde a sensibilidade. Porque aí você já peca e já aquilo não causa mais dor, vergonha, ter chuva. Porque você perdeu a sensibilidade para com aquilo. Sim. E deixa eu mostrar o último pecado aqui que está ligado a isso. Ser avarento. Irmãos, o que é ser avarento? Eu quando era criança, eu gostava muito de revista em quadrinhos, gibi, né? A gente chamava de gibi. Tinha um gibi que eu gostava muito, que era o Tio Patinhas. Só quem é mais velho sabe disso, o Tio Patinhas. Ele tinha... Então, ele tinha uma caixa forte, cheia de dinheiro, a moedinha, e ele economizava em tudo. Ele nunca desfrutou a vida. O objetivo dele era ser mais rico do que um outro. Ele sempre queria ter o título do mais rico. E aí, o que o avarento faz? Ele canaliza tudo, pensando na riqueza dele. E esquece que existem outras pessoas que precisam partilhar daquilo que ele tem. E ele não vive a vida, porque o foco dele é o dinheiro. O dinheiro é maior do que o Senhor. Por isso, irmãos, Yeshua usa uma figura de linguagem falando sobre o olho bom e o olho mau. O olho bom significa generosidade, e o olho mau é o avarento, é o mão de vaca. Irmãos, alguém aqui vai levar alguma coisa para a eternidade? E no caixão vai ter o quê? Internet, um celular de último modelo, um notebook para você poder acessar a internet lá do caixão. TV Smart. Vai ter um frigobar, TV a cabo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe um demônio ligado a isso, que ele atuava já lá no Egito, influenciando os faraós. Criou-se uma lenda, houve uma crença de que a pessoa ela ia embora desse mundo e ia levar as coisas daqui para ela poder desfrutar lá. Como isso? Então, um dos pecados ligados a Lashon Hará é que a pessoa também é avarenta. Ela quer as coisas para ela. Ela quer o bem dela. E para ela ter sucesso, ela não se importa de desconstruir a vida de alguém, prejudicar ou até matar uma outra pessoa, desde que ela tenha sucesso. Dê certo para ela. Não tem problema. Por isso, é algo tão mal. Oi? Exatamente. Eu sou o cara mais importante do universo. Ponto. Por isso, irmãos, quando a gente fala disso,
a gente tem que parar para pensar o seguinte: o que é que está acontecendo na nossa vida? Qual é a intenção de coração que está habitando dentro de nós? Nós temos necessidade de falar mal de alguém? Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque Lashon Hará, ele destrói. Isso é uma cadeia, que ela vem destruindo a pessoa, e ela vem como se fosse um efeito dominó. Bate aqui e vai alcançando a vida de outras pessoas. Por isso, o maledicente, ele é popular, porque ele é uma pessoa boa de conversa, ele é uma pessoa que gosta de, sabe, ele gosta de chegar e falar mal. Para ele, assim, é uma alegria poder ser um repórter. É a pessoa que chega e fala assim: eu tenho notícia para dar para você. Você ficou sabendo de tal coisa? E olha, irmãos, mulher já é feio fazer isso. Homem, então, misericórdia. Mas infelizmente tem homem que gosta de ficar dando notícia da vida dos outros e falando mal da pessoa na rede social. Irmão, isso é péssimo. Quer alguma coisa? Eu não vou lembrar a passagem exatamente, mas tem uma passagem que fala que se for falar bem ou mal, que fale diante da pessoa. Eu só não lembro qual é a passagem. Se o senhor puder fazer esse comentário. Eu também agora de cabeça não estou lembrando, mas isso, Ramon, é uma coisa muito, é uma ordem, mas eu te pergunto, quem faz Lashon Hará cumpre essa ordem? Não. Por quê? Acabou de falar, a pessoa ela é covarde, ela não tem coragem de chegar na frente e falar. Por que ela não tem coragem de falar? Porque o que ela está falando não é verdade, irmãos. Porque quando você fala a verdade, você pode falar na frente de quem for. A verdade, ela tem fundamentos e você tem como provar a verdade. A mentira não. Não tem o ditado que a mentira tem perna curta? O que significa? Que a mentira é rapidamente descoberta. Por isso que a gente não pode nunca pensar em mentir, ainda que as pessoas não gostem de ouvir a verdade, mas nós temos que falar a verdade. Precisa falar. Não dá, irmãos, para a gente querer achar que nós vamos viver com a síndrome de Peter Pan a vida inteira, sendo criança. Não dá, irmãos. Uma criança, ela pode chegar e falar mal do amiguinho e tal, mas a intenção de coração dessa criança geralmente é pura, ela está falando por outros motivos. Pois não. Mas às vezes é difícil, porque por isso que é o pecado mais difícil de ter chuvado, é arrependimento, é a Lashon Hará. Porque você não tem coragem de ir diante da pessoa e falar: eu fiz Lashon Hará contra a tua vida. É o mais difícil que tem para arrependimento, né? E aí é complicado, por isso que a gente. E outra, a Lashon Hará, ela também traz inimizades, né? Por isso que é pecados graves. Por exemplo, vamos dizer, eu falei da Natânia com alguém, então quer dizer, aquilo que ninguém reparou na Natânia, eu já falei para Dayana aqui: a Natânia é orgulhosa, é isso, aquilo, aquilo outro. Quer dizer, agora ela já vai reparar que a Natânia, peraí, mas a Natânia é mesmo, tem razão, a Rebeca falou que ela é assim mesmo, tal. Quer dizer, a Lashon Hará começa a mostrar, às vezes falsamente, mas a pessoa começa a interferir. Puxa vida, então não é tudo isso, tal. E cria inimizades, muitas inimizades, né? Sim. E é um pecado grave, né? Que você não consegue, muitas vezes, ir diante da pessoa e falar com ela, né? É verdade. Olha, eu fiz Lashon Hará, você me perdoa. E há uma coisa que eu queria colocar também, que Yeshua falou assim, sobre Natanael. Eu acho muito interessante aquilo. Eis aí um israelita em que não há dolo, não há falsidade. Gente, a coisa mais difícil que tem é isso. Hoje em dia, a coisa mais difícil que
tem é você achar alguém que não seja falso. É muito difícil. Porque a falsidade, ela fica meio, né? Igual você tá falando, no coração, às vezes você está falando uma coisa, mas no coração é outra que está sentindo. Exato. Ah, legal, você está tendo sucesso, mas dentro de alguém de raiva, porque não sou eu. Por que não foi eu que comprei esse carro lindo, essa casa linda, estou viajando para Israel? Por que não sou eu que estou lá? Estamos a caminho. Então é um problema sério. Então, assim, que a gente possa ser como Natanael, né? E Yeshua, a ponto de Yeshua elogiar aquele homem. Com certeza. E eu, aproveitando isso que você está falando, eu vou expor aqui uma conversa que eu tive com os irmãos ontem, né? A gente estava falando sobre isso. E nós estávamos falando sobre os nossos projetos, né, que nós vamos colocar na rua agora. E uma pessoa veio e falou assim: nossa, Rabino, mas as outras pessoas que, né, vão querer, até vai ter gente que vai até querer voltar. E eu falei assim: não precisa não. Não precisa voltar. Eu não quero que volte. Por que eu não quero, irmãos? Porque quem não foi capaz de ficar conosco para poder construir algo, quando estiver pronto, nós não precisamos dessas pessoas no nosso meio. E eu quero falar uma coisa para você agora, e para você que me assiste também. Se o Senhor tirou alguém da sua vida, não queira essa pessoa de volta. Ela não presta para andar com você, por favor. E eu não quero, irmãos, porque eu estava falando para os irmãos aqui, a pessoa depois vai chegar e vai falar, como eu ouvi algumas vezes, né? Ô meu rabino, ô meu rabino, né? E a pessoa chegava para mim e eu acabei percebendo isso. Não, mas o senhor tem que falar e trazer para a gente aqui tudo aquilo que o senhor tem. E aí eu comecei a perceber, eu falei assim: mas por que essa pessoa quer tudo o que eu tenho? Porque tem muita coisa, irmãos, e eu vou falar assim, muita coisa para você poder entender. É 95% do que eu tenho, você não tem noção. Está guardado, mas eu vou revelar isso paulatinamente, gradativamente. São coisas que vão abençoar a nossa vida. Aí a pessoa queria que eu liberasse. Por que a pessoa queria que eu liberasse? Porque ela nunca ia conseguir chegar e fazer aquilo. E ela precisava daquilo para ela poder fazer a plataforma dela. As pessoas, elas querem fazer o quê? Elas querem te usar. O que o incompetente faz? Ele não consegue fazer o que você faz. Ele precisa do que você tem para poder te usar. Vou dar um exemplo disso. Vamos para a Bíblia. Israel estava em guerra com os filisteus. Tinha um camarada afrontando Israel, chamado Golias. Chega Davi, levar uns queijinhos, uns negocinhos para o capitão lá, para os irmãos. Davi ouve aquilo que Golias está dizendo, e Davi fala assim: ele está afrontando o Eterno, ninguém vai fazer nada, não? Aquelas pessoas já tinham perdido a sensibilidade, porque a Rebécia falou, estavam petrificados de medo. Um cara de 3 metros de altura, o que é isso? Para lutar com ele? Lógico que você não pode usar as armas convencionais. Davi olhou e falou assim: pode deixar que eu vou lá matar esse cara. E Davi foi falar com quem? Foi colocado na presença de quem? Do rei Saul. Saul falou assim: pega as minhas armas aqui, vai. Ele tentou colocar, falou: não dá, com as suas armas não dá. Então eu vou usar as minhas, com as quais eu venci as minhas batalhas. Presta atenção nisso, irmãos, que isso é muito interessante. Davi vai, quando ele se apresenta, Golias olha e fala assim: não tinha homem não mandar essa amostra grátis aí? Pouca sombra, esse baixinho aí, ó. Imagina ele com 3 metros de altura olhando para baixo assim, ó. Uma pulga israelense veio aqui. Hã? Cadê? Davi só disse uma coisa para ele: eu venho contra ti, em nome, não de Israel, não de Saul, mas do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Nós fazemos as coisas, não é em nosso nome não, é em nome de Yeshua. E em nome de Yeshua nós vamos ter a vitória.
Só que a pessoa que é incompetente, o que ela faz? Ele viu Saul viu Davi vencendo, Saul viu Davi cortando a cabeça de Golias, pegando a espada de Golias. O que Saul falou? No primeiro momento, vou levar esse menino para casa, vai ser meu genro, vai ser capitão dos meus exércitos. Só que quando Davi começou a ter muito sucesso, o povo começou a fazer comparação de Saul com Davi. Como Davi tem muito sucesso, Saul falou assim: vou matar esse cara agora. Cresceu demais, rápido demais, vou matar esse cara. Os irmãos estão entendendo? O que Davi fez de errado? Ele foi e fez o que o Eterno mandou ele fazer. Preste atenção nisso, irmãos. As pessoas, elas não vão te apedrejar pelos seus erros, mas vão te apedrejar por aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Por isso a gente tem que saber o seguinte: com quem anda. E nós aprendemos uma lição. Eu não coloco qualquer pessoa mais dentro da minha casa, porque as pessoas que entraram na minha casa quiseram me destruir. Isso não é brincadeira não, irmãos. Eu e a Rebeca vivemos isso. Hoje, raras são as pessoas que vão na minha casa. Por quê? Porque a gente escolhe, a gente ora primeiro, pergunta se Espírito Santo, posso perguntar fulano para vir em casa? Os irmãos entenderam isso? Por quê? Porque a pessoa acaba levando a lepra dela para dentro da sua casa e afeta a casa. Depois eu vou falar das paredes. Mas agora eu quero mostrar uma outra coisa para você. Então, a pessoa, como ela não consegue construir nada, ela precisa pegar o que você já produziu para construir em cima daquilo que você fez. Porque, irmãos, se a pessoa é tão boa assim, por que ela não foi e fez? Não precisa de mim, não precisa de você. Vai e faz. Como é que a gente faz, irmãos? Como é que as coisas acontecem? O Senhor, ele chega e fala assim: começa a fazer tal coisa. Ele entrega na sua mão o projeto, começo, meio e fim. Ele entregou vários na minha mão, eu estou fazendo começo, meio e fim, para pegar e colocar na rua. Eu preciso copiar de alguém? Não, é tudo original. Tanto que nós vamos colocar uma coisa na rua que nunca foi feito no Brasil. E eu vou falar uma outra coisa que nunca foi feita no mundo. Eu sou o primeiro. Nós vamos colocar isso na rua. Por quê, irmãos? Porque o Senhor dá o projeto. Quer dizer, o cara que faz Lashon Hará, ele quer te destruir. Ele fala assim: não é possível que esse cara fez isso. Quem é esse cara para fazer isso? Porque a pessoa se acha tão orgulhosa, ele se acha tão superior, que o outro não é nada. Então ele vai tentar desconstruir sua vida baseado nisso. Agora, você acha que uma pessoa dessa serve para andar com a gente? Uma pessoa que na hora do aperto cai fora? Ah, aqui não tem estrutura. Lógico que não tem, nós estamos construindo uma estrutura. Mas quem é que vai usufruir da estrutura? São vocês que estão aqui comigo. E vocês vão fazer parte do quê? Da história do Shema Israel. Aí depois chega um outro e fala assim: porque eu vim, porque eu tenho um diploma de XYZ. Amigão, senta na última fileira ali, ó, para ser visitante. Fica quietinho ali. Porque nós temos uma história, irmãos. E nós sabemos o que isso significa. Se você pegar os homens aqui, você pegar a vida de Moshe, Haron, você quer homem mais manso que Haron? Você quer homem mais manso que Moshe? E o pessoal se levantava contra eles, quase que diariamente. Eu não sei como é que ele aguentou. Eu entendo porque que Moshe, quando o Eterno falou assim, conversa com a rocha, ele estava tão estressado que ele foi e bateu. Eu entendo isso. Lógico que a gente entende. Só quem é líder sabe o que eu estou falando. Tem dois aqui que foram pastores, são pastores, está aqui, ó. Sabe o que é isso? A gente dá o máximo e o pessoal não corresponder. Ué, você tem que ficar mesmo. E a pessoa que faz Lashon Hará, ele pega nesse momento de fraqueza.
E ele quer minar. E foi aquilo que a Rebeca falou, ele separa. Então, a pessoa que faz Lashon Hará, ela carrega consigo, e isso é um outro ponto que eu quero abordar agora, um espírito de demônio de divisão. Ela carrega um demônio de divisão, e esse demônio, ele fica na vida da pessoa, esperando o momento dele pegar e falar com alguém. É igual a serpente, estava lá, Rava estava tranquila lá e tal, no paraíso, de repente ela chega e... Olá, Rava, vim bater um papo com você, tudo bem, minha filha? E ela vem e começa a bater papo com Rava. Nossa, que flor linda, né? Coisa maravilhosa aquela ali, você viu aquele negócio ali? Porque ela tem que embasar em alguma coisa, ela vai embasar em coisas verdadeiras. Aí no meio da conversa ela solta o veneno. É assim que uma pessoa faz. Por isso a gente entende, irmãos, que essa pessoa, se você pegar aqui o texto da Torá, ela vai ficar fora do arraial, até que ela faça techuvá, como a Rebeca falou. Mas esse é o processo mais difícil que tem, porque a pessoa tem que descer do salto do orgulho, para dizer assim, eu falei mal de você, eu tentei te destruir sim. Tem que ter coragem. Um homem ou uma mulher para fazer um negócio desse tem que ter coragem, tem que ser muito verdadeiro, como a gente está falando aqui, de chegar e falar um negócio desse. Falar, eu tive a intenção de te destruir, mas eu me arrependi, eu estou aqui para te pedir perdão. O dia que acontecer um negócio desse, irmãos, o mundo acaba. Desculpa, mas o mundo acaba. Porque é um avivamento que vai começar. Porque nós precisamos disso, irmãos, dessa sinceridade de chegar e falar assim, ó, eu estou arrependido, eu vim aqui pedir perdão, põe a mão na minha cabeça aqui, me abençoa, me perdoe, tem misericórdia, me abençoa. Para quebrar esses espíritos de demônio, irmãos, porque isso é coisa das trevas. Você pega isso que está acontecendo aqui, você vê que o texto ele vai falando das marcas que tem na pessoa, as marcas que tem na roupa, as marcas que tem na casa. Olha a sequência da lepra, ela vai para casa, para a roupa e finalmente na pessoa. Só que a Torá começa do contrário, fala da pessoa, das roupas e da casa. Mostrando o seguinte, o Senhor dá chance para a pessoa. Chega na casa de alguém, a casa está embolorada, não tem motivo, não tem vazamento, não tem nada. Ops, arregala os dois olhos e fala assim, aqui tem problema de Lashon Hará. A palavra ela diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E uma pessoa, ela comete a Lashon Hará porque ela odeia aquela pessoa. Porque como o Senhor disse, ela quer ser aquela pessoa, ela quer ter o que ela tem, ela não consegue. Então ela não aceita aquilo, às vezes a pessoa nunca fez nada para ela, mas ela não gosta daquela pessoa, simplesmente porque aquela pessoa ela é abençoada por Deus, porque é fiel a Deus, ela consegue crescer, consegue tomar posse. Ela, no caso de Abel e Caim. Abel ele agradou o Eterno, Caim não agradava e depois ficou revoltado porque o irmão foi atendido pelo Eterno e ele não. E ele matou o irmão. Então a gente também pode dizer que a Lashon Hará está ligado muito a ciúmes e inveja. Nesse caso que o Djalma disse, Caim e Abel, é ciúmes, né? Inveja. Saul com Davi, inveja, teve inveja dele profundamente. É tanto que Saul, o reino dele acabou, o reino dele era só Davi. O foco dele era Davi, acabou o povo de Israel, acabou a guerra, acabou tudo, era Davi. Ele matou uma cidade inteira de sacerdotes por causa de Davi. Quer dizer, olha quanto sangue ele tem nas mãos por causa de Davi. Por quê? Porque o foco dele não era construir o reino, era destruir Davi. O problema é esse, quando você quer destruir alguém, seu reino acaba, né? Sua vida acaba, porque você fica em função do outro, né? Então podemos dizer que o Lashon Hará seria isso, sim. E o problema de você andar quando a gente faz Lashon Hará é a contaminação. O que contamina? Sim. Querendo ou não, ele te contamina. Pode ser um telefonema, às vezes mãe tem o costume de fazer isso, né? Mãe liga para a filha, nossa filha, você ficou sabendo de não sei o que, já contaminou, né? Você estava numa boa, não queria nem saber de fofoca,
você ouve os negócios e fala, gente, pra que isso, né? Mas é contaminação. A contaminação. E você falou uma coisa muito séria, Rebeca, porque tem um ditado que diz assim: me diga com quem andas e te direi quem és. Parece bobagem, né? Mas não é não. Tanto que a pessoa que fazia Lashon Hará e estava leprosa, ela era colocada para fora do arraial. E nós lemos na Torá que essa pessoa, ela devia sair andando e gritando impuro, impuro, com a boca coberta. Por que ela tinha que cobrir a boca? Porque a boca tinha sido usada para cometer aquele pecado que resultou na lepra. Gente, é demais. A Torá está mostrando para a gente como que a coisa acontece e o sacrifício que ele tinha que levar. Qual que era? Fala, por favor. Uma ave. Por que ele tinha que levar uma ave? Porque a ave fala, a ave canta. Ela produz aqueles sons. Você está entendendo, irmãos? Como que a Torá aponta para tudo isso e mostra para a gente o seguinte: se você é inteligente, eu creio que você é. A gente vai agora pensar no seguinte: misericórdia, não vou abrir a boca para falar mal de mais ninguém. E se falei, vou pedir perdão. Por quê? Porque isso causa mal para a gente, isso vai voltar para a gente. Os irmãos entendem? Então, isso aqui, irmãos, a Torá nessa paraxá, ela vai deixando manchas. A pessoa vai tendo manchas e vai começando a transparecer coisas na vida da pessoa, que aí a pessoa vai falar assim: nossa, por que está acontecendo isso comigo? Por que a minha vida está assim? E vai descobrir que é por causa do pecado da Lashon Hará. É tão interessante que... Fala alto. Tão interessante que o que faz o Lashon Hará, o Beit Zorá, né? Ele contamina a criança. Olha que coisa. Se a criança chegasse perto dele, encostasse nele, a criança ficava contaminada. Contaminada assim, ficava impura naquele momento. Ela tinha que passar pelo processo. Olha que forte, né? Até isso nas crianças ele contamina. Rabino, não sei se é o caso do Lashon Hará, eu vou fazer um comentário de falar bem ou mal da presença da pessoa. Que por mais que seja verdadeiro aquilo que você vai pontuar na pessoa de ruim, às vezes a pessoa não quer falar para a pessoa, ela fala para um terceiro. Por mais que seja verdade, isso se torna uma Lashon Hará? Ou ela tem que chegar na pessoa e falar aquilo que é? Então, é isso, eu não gosto disso. Então, para evitar a Lashon Hará. Por exemplo, você tem alguma coisa que você não gosta em mim. Você vai falar com o Djalma? O que o Djalma tem a ver com o fato de você não gostar de algo em mim? Você entendeu o que eu estou falando? Então não adianta eu falar a verdade com uma outra pessoa. Eu vou estar fazendo dessa pessoa uma ponte e contaminando uma outra pessoa. É um tipo de Lashon Hará. Exatamente, fala no microfone, mas é isso mesmo, é um tipo de Lashon Hará. Por isso, na hora que a gente for falar, qual que é a melhor coisa? Chama a pessoa, coloca sentadinha. Testemunha, se possível. Sim, eu ia falar inclusive isso. O que nós temos que fazer? Qual que é a nossa prática aqui na congregação? Tem alguma coisa para conversar com alguém? Chamar a pessoa e 2 testemunhas no mínimo. Para quê? Para que depois a pessoa não saia falando assim: o rabino falou isso ou falou aquilo. Então nós vamos ter sempre 2 testemunhas, para poderem estar ao lado, e se a pessoa disser alguma coisa, tem as 2 testemunhas para poderem dizer. Só que isso é no caso de gente que fala a verdade. Quem faz Lashon Hará não usa testemunhas, ele fala mal. Você entendeu da diferença? Quem vai falar a verdade, irmãos, ele chama as testemunhas para que elas ouçam junto a verdade e vejam a reação da pessoa. Então, a minha pergunta é justamente sobre as pessoas de boas intenções, que têm os olhos bons, às vezes quer pontuar aquilo na pessoa para ver a melhoria dela, mas não tem receio de chegar na pessoa e falar.
Mas não precisa ter receio, porque se você quer ajudar alguém, vai e fale com aquela pessoa. Exatamente. Entendeu? É o que está faltando hoje. É sinceridade, porque se você está com a cavana correta, você tem a tua intenção de coração é boa, vai lá e fala para a pessoa. Mas qual que é a coisa melhor de fazer? Chama mais alguém, ou chama mais duas pessoas, fala assim, vamos conversar com o fulano ali? Você chega e fala, fulano, eu queria falar com você assim, assim, assado, frito e torrado. Eu quero te ajudar, o que eu posso fazer para te ajudar a melhorar? Você quer coisa melhor do que essa? Você está ajudando a pessoa. Sim, e como é que é o nome disso? Amigo. Isso é amigo de verdade. Ué, não é? Mas aí já é diferente de quando eu chego e vou prevenir alguém de uma pessoa que faz o mal. Já não é uma churrará. Por exemplo, eu sei que a pessoa é desonesta, é trambiqueira, não paga ninguém, está pedindo dinheiro emprestado para fulano, não é? Então eu já, se você quiser emprestar, você empresta, mas comigo aconteceu isso, não pagou até hoje, não paga ninguém, tal. Se você quiser fazer, aí é com você, mas pelo menos você já fica sabendo que é assim. Quer dizer, você não tá fazendo uma churrará, aconteceu, a pessoa não tem caráter e a outra está correndo risco. Está correndo risco de perder o dinheiro que está emprestando. Sim. Né? Aí é diferente. Exatamente. Como foi o caso de Shaul com Alexandre Latoy. Esse cara fez muito mal para nós. Cuidado com ele, né? Exatamente. Então, e outra coisa, você deu essa Coríntios aqui, ele escreveu uma carta, tira esse ímpio do meio de vós. O que vocês estão fazendo com ele aí? Quer dizer, não era Lachonhará. A igreja, o pessoal, a liderança escreveu para ele que tinha um homem tendo relação sexual com a madrasta, não era isso? Isso. Foi, escreveu para ele e avisou, está acontecendo isso aqui dentro da congregação. Ele foi e falou, tira esse ímpio do meio de vós, não pode ficar no meio de vós. Quer dizer, é diferente de Lachonhará, porque às vezes a gente confunde, falar, eu não vou falar nada porque é Lachonhará, mas a outra corre risco. Exatamente, coloca a vida de uma outra pessoa em risco. Nós não podemos deixar que uma outra pessoa corra risco se nós sabemos de algo, de alguém que pode prejudicar a pessoa. Esse seria o pecado de omissão. Exatamente. Aí já é um outro tipo de coisa, a pessoa vai se omitir e o sangue daquela pessoa vem sobre aquele que foi omisso. Sua pergunta, irmã? Essa parte que ela citou aí sobre dormir com a madrasta, Paulo está falando sobre os filhos de Jacó, que o mais velho, que eu acho que é Rubens, se não me engano, dormiu com a madrasta quando ele estava ausente. Ele falou que maculou o leito dele. Ele não ia entrar, que a alma dele não estivesse com ele na congregação. Essa parte que ela falou sobre ela. Sim. Então você está fazendo uma associação, mas na realidade eu estava falando sobre uma outra pessoa, tá? Eu estava falando sobre uma outra pessoa, mas isso está escrito na Torá, que ele maculou o leito do pai dele. Realmente está escrito na Torá, mas não foi Paulo que disse não. Ele estava falando de uma outra pessoa da congregação da cidade de Corinto, tá? Mais alguma coisa? Abi, tem uma passagem que Deus manda um certo profeta dar uma mensagem e ele não quer dar. Sim. E ele diz, olha, vai lá e diz, não, Senhor, eu não quero fazer isso, porque não, se você não fizer o que eu estou te mandando, você vai estar com o sangue dele nas suas mãos. E aí ele diz, tá bom, vou falar. Aí ao falar ele falou lá, olha, se você não fizer isso vai acontecer, você vai morrer e tal. Ele disse, agora eu vou tirar o sangue dele das tuas mãos. Sim. Sim. E isso é muito sério, irmãos, porque nós temos que ter esse discernimento da gente saber o seguinte, tem coisa que eu preciso falar, tem coisa que eu não posso falar. Tem que fazer diferença de uma coisa para outra. Por favor. Denunciar o pecado é diferente de fazer a churrasca. Porque se eu vi algo errado, eu vi com os meus olhos, eu posso falar, né? Aí eu falo, não, eu vi isso, aconteceu, realmente eu estou tirando o pecado de dentro da congregação, estou até protegendo os irmãos de uma pessoa que vai influenciar, uma pessoa que está no pecado, que está no erro, vai influenciar aquelas pessoas. Não estou cometendo na churrasca. Churrará é quando eu estou denegrindo a imagem de uma pessoa, principalmente se ela é inocente, eu estou inventando mentira a respeito dela.
Ou falaram para mim, alguém falou, você viu? Não, eu não vi. Então você está mentindo também, junto com a pessoa. Exatamente. E aqui tem outro caso que eu quero abordar para os irmãos, que esse caso é muito interessante. Está em Números, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Quando Miriam fala com a Aharon sobre uma mulher cuxita com quem Moshe casou, e ela vai e fala, eles usam uma expressão, falam só o Eterno, somente com Moshe, ou seja, questionando a profecia de Moshe. Não falou com a gente também? E a Torá diz assim, e o Eterno ouviu. O Eterno ouviu. Presta atenção, isso aqui é muito interessante, irmãos. E aí, o texto diz assim, e era o homem Moshe muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Aí, o Eterno desce, fala com eles, e aí Miriam fica leprosa, mas ela era profetisa, irmã de Moshe. Falou mal do irmão, colocou em dúvida o ministério dele. O problema, irmãos, não é isso não. O problema está aqui, ó. E o Eterno o ouviu. Esse é o problema. O problema é esse aqui, é desse tamanho. O problema não é falar, é quem vai escutar. Porque aqui quem está escutando é o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Aí pega e fala assim, não tem problema eu falar, eu estou aqui quietinho, ninguém está ouvindo. Aham. E aí o Eterno ouviu e ela ficou leprosa, ela teve que sair do arraial por causa de uma observação que ela fez da mulher cuxita. Aí fala assim, o que é isso? Que mulher cuxita é essa? O que é isso? Essa mulher aqui, irmãos, tem duas interpretações. A primeira é que ela era africana mesmo, e a pele dela era bem negra, e Miriam não gostou disso. Não gostei da minha cunhada, aí não é bonita. A outra é que essa palavra aqui significa que ela era muito linda, e Miriam ficou com ciúme. Os irmãos entenderam? E ela fez aquelas observações assim, aquela mulher que é uma mulher agora, você viu uma mulher de Moshe? Você viu uma mulher de Moshe? Aí o Eterno olhou e falou assim, dá uma liçãozinha para você ficar com a linguinha dentro da boca e não falar as coisas que você está falando, minha filha. Por isso, irmãos, por favor, vamos entender uma coisa aqui. Se ela, irmã de Moshe, não foi poupada, ela teve que ficar 7 dias fora do arraial, Moshe orou por ela, o Eterno falou assim, deixa ela lá, ela tem que aprender. Então, qual que é a lição que a gente tira desse texto aqui? Tem gente que precisa ser tirada do arraial para poder aprender. Para ver se ela faz chuva. Você imagina Miriam. Imagina mesmo, irmãos, vou fazer uma observação aqui, as mulheres vão me perdoar agora. Imagina uma mulher uma semana sozinha, sem poder conversar com outras pessoas, porque ela estava sozinha. Como é que aconteceu? Ela só podia levar uma comida, uma bebida para ela, mas só não podia conversar. Imagina uma mulher nesse estado, eu queria morrer. Não pode conversar, mulher quase não fala. Só lembrando que ela não era uma mulher novinha, não. Quando Moshe foi para o Egito, ele tinha 80 anos buscar o povo. Arão tinha 83. Ela já estava, no mínimo, com 86 anos de idade, quando chegou lá para buscar o povo. Eles já saíram do Egito no caminho. Quer dizer, ela não é uma mulher novinha, com 100 anos. É uma criança de 100 anos. Não, é já uma senhora de idade, né? Uma senhora de idade. Isso quer dizer que, independente da idade, o Senhor vai punir.
independente de ser novinha, velhinha, vovó, seja o que for, o Senhor vai punir da mesma forma. Sim. Pecado é pecado, não tem idade, né? Não tem idade, mas a observação é boa. Mas vocês não estão entendendo? Aí ela teve que ficar fora do arraial. Quando ela volta diferente. Porque ela entendeu o que aconteceu, o que ela fez. A Torá não fala, não deve ter pedido perdão para Moshe. Primeiro pediu perdão para o Eterno, é lógico. Uma semana orando, o que você acha? Ela deve ter pedido perdão umas 1.500 vezes por dia. Por dia. Aqui eu estou sendo exagerado, obviamente, né? Mas você imagina que uma mulher dessa deve ter pedido perdão ao Eterno, pedido perdão. Ela voltou para o arraial, pediu perdão para Moshe, pediu perdão para Aharon e não mais cometeu esse pecado. Esse é o objetivo da pessoa fazer esse grau de techuvá. Como a Rebeca falou que isso é muito difícil, alguém fazer isso hoje. E eu pergunto, por que é tão difícil? Ah, mas eu não vou me rebaixar. Se rebaixar, você vai se limpar. Quem pede perdão nesse nível, aqui a pessoa se purifica. A pergunta que eu faço às vezes é o seguinte: a gente sabe, irmãos, que quando comete Lashon Hará, causa divisão, causa problema e tudo. A pessoa tem um problema de autoestima que é zero, e ela tem um problema de perdão, que ela causou uma série de rachaduras, né, de problemas na vida de outras pessoas. Como é que uma pessoa dessa faz Yom Kippur? Queria que os irmãos me ajudassem a responder. Como que ela vai para a presença do Eterno pedir perdão, se ela não pediu perdão para o semelhante? Porque Yeshua diz assim: se você tem uma oferta para levar, você lembrou que se tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta lá, vai e pede perdão primeiro e depois entrega a oferta. Agora imagina no dia de Yom Kippur. A pessoa falou mal, destruiu um monte de gente, e ela vai para o Yom Kippur, coloca o talitinho, ou coloca, né, o véuzinho na cabeça, deixa me perdoa, e o Eterno deve olhar e falar assim: o que eu faço com essa criatura agora, hein? Eu estou me colocando, eu estou tentando pensar aqui, o que o Eterno faz, que ele ouve a pessoa falando uma coisa, e ela deixou um rastro para trás, do que? De destruição. Pensa bem. Pensa na destruição que essa pessoa fez. E aí, como é que ela vai pedir perdão? Como é que Yeshua vai ouvir para poder aceitar ou não o perdão? Mas aí não seria, ela sairia da mesma forma como ela entrou. Que seria como fariseu e publicano. Publicano nem olhava para cima: eu sou pecador, nem mereço nada. O fariseu batia no peito: oh, mas eu sou dizimista, eu jejuo, eu oro, eu faço, aconteço. E o senhor falou: meu filho, você vai, do mesmo jeito que você veio, você vai sair. O outro saiu justificado, porque reconheceu que era pecador. Então eu estou falando isso até para mim, para nós, que a gente precisa rever isso, porque senão a Bíblia fica uma revista. A gente vai folheando e, ai que legal, vai folheando, mas que não tem vida para nós mais, que a gente começa, aí fica alerta de novo, não sente mais dor. Quer dizer, está escrito, mas a gente não sente mais dor. Aquilo pra gente, eu fiz, mas tudo bem, o Senhor vai me aceitar em Yom Kippur. Eu vou vir aqui com meu véuzinho, vou orar e vou sair daqui justificada. Não vai sair, porque tem um monte de coisa para trás. Um monte de brecha que ficou, né? Igual, só continuando o que a irmã falou, pega o microfone e fala bem alto para todo mundo. Continuando nesse caso que a irmã Rebeca falou, seria uma lepra espiritual, né? Porque a lepra antigamente era vista porque ela era física, mas agora ela se tornou uma lepra espiritual. Então, exato, tem muitos leprosos. Exato. E essa lepra espiritual, ela vai se manifestar nas atitudes da pessoa. E aí é que é uma coisa interessante, que o Alessandro está falando, porque a atitude da pessoa vai mostrar
Só que a gente tem que ficar atento, porque ela vai com os atos dela demonstrar qual é o grau do problema que ela está vivendo. Porque não adianta, irmãos. Quem faz Lashon Hará não consegue esconder isso. A pessoa pode até maquiar. E isso é interessante porque na Brit Hadashah tem a questão do hipócrita. E essa palavra hipócrita é uma palavra grega que significa que a pessoa tem duas caras. Entendeu? Ela usa uma cara, aí ela sai e usa outra, porque isso era usado no teatro. Quando os artistas colocavam uma máscara, interpretavam um personagem, e quando eles saíam do palco, eles voltavam a ser a pessoa que eles eram. Essa é a figura do hipócrita. Os irmãos entenderam isso? Então, o que o Anderson está falando é justamente isso. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que ser transparentes uns para os outros. Inclusive a Bíblia diz assim: falai a verdade uns com os outros. Para que eu vou mentir para você? Para que você vai mentir para mim? Tem motivo para isso? É atrair a ira do Eterno. Por que, irmãos, que a presença do Senhor tem vindo sobre nós? Por que o Senhor tem passeado no nosso meio? Tem um motivo isso que está acontecendo. E aí é que eu acho gostoso a gente entender que aquele mover do Espírito entre nós, trazendo tanta coisa boa, é porque nós estamos fazendo a coisa certa e sendo sinceros uns com os outros. Por isso, irmãos, isso aqui é tão ruim, isso é tão terrível. Você vê o que aconteceu aqui com Miriam, sem necessidade. Qual que é o problema? Vai falar de alguém? Ah, mas Rabino, eu não gostei da tudo do irmão. Vamos lá conversar com ele. Por que você não gostou? O que está acontecendo? Ah, porque o irmão tem pecado. Mas você tem certeza da informação? Tem prova, testemunha? Não tem, porque o fulano falou. Então, por favor, vamos fazer o seguinte. Cala. Só observar. O problema, irmãos, é que a maioria das pessoas pega uma denúncia e como se fosse coisa verdadeira. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Pega uma fala de alguém e criminaliza a fala da pessoa. Isso é muito comum acontecer na igreja, no nosso meio. Criminalizar alguma coisa que alguém disse. Ah, porque o Rabino falou tal coisa, e pega aquilo que eu disse e tira do contexto para poder falar mal. Entendeu? Yeshua é a maior prova disso. Yeshua, ele nunca se importou de falar o que precisava falar para as pessoas. Nunca. Pelo contrário. Tanto que Yeshua ele chegou a ser tão duro. O pessoal saiu, todo mundo ficaram os discípulos, e ele perguntou: vocês não querem ir embora também não? E os discípulos falaram: só tu tens as palavras de vida eterna. E Yeshua não precisava segurar ninguém não, irmãos. Não precisava. Entenda isso. A pessoa para andar do seu lado tem que ser leal a você. Tem que ser a pessoa que se identifica com aquilo que você é. Sua vida está sendo transformada? Baruch Hashem. A pessoa hoje para andar do seu lado, ela tem que estar nesse mesmo mover. Senão não adianta. Por isso, irmãos, é que a gente precisa ser transparente. Rabino Shaul, no final do livro de Efésios, ele fala assim: estou mandando Tíquico para informar a vocês tudo o que aconteceu. Ele vai passar para vocês um relatório de tudo que aconteceu na viagem. E vai prestar contas para vocês, da congregação. O exemplo que Rabino Shaul está nos dando. Transparência. Está aqui o relatório. Alguém quer questionar? Alguém quer fazer alguma observação? Está aqui, Não precisa mentir. Os fatos não mentem. Então,
a Torá está nos ensinando a ter esse tipo de vida. Isso chama maturidade, irmãos. Isso se chama, sabe, você ter segurança naquilo que você vai falar. É você pegar a Bíblia e falar assim, ó, é assim, porque você tem segurança da verdade. Não precisa querer inventar nada. Como diz o Djalma, né? O irmão querendo, como é que é? Decorar o pavão? Decorar o pavão e inventar o... Isso, enfeitar o pavão. Enfeitar o pavão. Pavão já o cara vai querer enfeitar ainda mais. Não dá para enfeitar, né, irmãos? Então, é esse tipo de situação que a gente tem que olhar. Nós temos que falar aquilo que é verdadeiro. Se a Torá está dizendo aqui que isso aqui vai ser uma coisa ruim para a gente, não vamos fazer. O rei Uzias, tá? O rei Uzias foi queimar incenso perante o Eterno, fazer uma coisa que não podia ler para sair na testa dele assim, ó. Todo mundo, opa! O Senhor manifestou o desagrado dele na hora. Você acha que o Senhor se agrada de gente que faz Lashon Hará? Por favor, fala aqui para mim, alguém quer falar? Você acha que ele se agrada? O Eterno vai falar assim, eu vou carregar no colinho aqueles que fazem Lashon Hará. Agora uma coisa importante que eu queria perguntar para o senhor, digamos que alguém chega para mim, ou chega para ele, ou chega para um de nós aqui, falando mal do rabino. Não é Lashon Hará eu chegar e contar para o senhor isso. Não. Mas se eu escondo, eu estou prejudicando o senhor, eu estou sendo conivente com ele e eu estou prejudicando a congregação. Então a pessoa sentou do seu lado, falou mal do rabino, você tem a obrigação de chegar e falar para o rabino, o rabino vai colocar de frente para a pessoa. Isso você pode ter certeza. Não tenha dúvida disso. Você acusou uma pessoa que vai chamar você de pessoa, mas pelo menos você vai estar limpando a obra de Deus de um mal. E É verdade. outra coisa que a gente já viu, e não é porque é nós, não. Qualquer líder, tomar muito cuidado. Pode ser o maior ladrão do altar. Você tem que ter um cuidado para falar. Muito cuidado, porque querendo ou não, foi o Senhor que levantou ele para estar ali. Não importa se no meio do caminho ele desviou, aí não é problema da gente. Mas a gente já viu muita gente falando mal de pessoas que foram ungidas pelo Eterno, de estar no altar e caiu. A pessoa caiu, foi rebaixada, né? Sim. Muitas vezes é isso. Então o perigo da gente se levantar, ainda mais na internet, tem fofoca, tem isso, tem aquilo, a pessoa começa a falar, tá vendo? É isso mesmo, todo mundo é ladrão, não sei o que, põe todo mundo no pacote. E esse cuidado, por que eu estou falando isso? Porque teve uma época que eu ficava muito chateada com a congregação, de um monte de coisa, falando fofoca, nosso respeito, um monte de coisa. E eu comecei a ficar muito irada e falava às vezes com você, da congregação, puxa, a gente faz de tudo e tal, e comecei a falar. O Eterno chegou perto de mim e falou, não fale da minha congregação. O Eterno foi muito duro comigo. E antes, quando eu comecei a falar, eu comecei a adoecer. Eu fiquei doente. E o Eterno foi duro comigo. Não fale da minha congregação. É porque não eram todos, né? Porque não é minha congregação, não é tua, não é de ninguém. É do Eterno. E quando você fala dos irmãos, você fala do Eterno. Sim. Você fala de Yeshua. Por isso que Yeshua veio no caminho e falou, por que você está me perseguindo, Shaul? Quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Eu estou matando a mulher, a criança, o homem. Não, você não está fazendo com ela, você está fazendo contra o meu corpo. É verdade. Você vai contra Yeshua, você não está indo contra o líder, está indo contra Yeshua, né? É verdade. Isso foi tão verdade, irmãos, que o Senhor limpou a congregação, tirou aqueles que estavam fazendo tudo isso no nosso meio, e aí, hoje nós temos vocês. Eu estou ensinando isso para vocês e mostrando um exemplo que aconteceu no passado, para não acontecer mais. Entendeu? Eu vou até falar uma coisa aqui, vou repetir uma coisa. Se você não gostar de alguma coisa, fale para mim. Se você não concorda com alguma coisa, fale para mim. E se você acha que aqui não te cabe, por favor, a porta é aquela ali. Juntos, entenderam? Por quê, irmãos? Porque nós estamos construindo algo para o Senhor. A duras penas nós estamos construindo. Eu quero só voltar numa coisa que a Rebeca falou para a gente poder terminar. Aí as paredes. Hã? As paredes. Eu vou falar.
Vamos ver se dá tempo de falar das paredes. A gente fala semana que vem das paredes. Porque cabe inclusive na semana que vem. Aí, irmãos, fala mal de líder. Ah, porque o fulano, Beltrano, Ciclano. Eu não vou citar nomes aqui por questões éticas, né? Mas irmãos sabem que se fala mal de muitos líderes aí na internet. Entendeu? É o seguinte. Ah, porque eles ganham muito dinheiro. Ah, porque o salário deles é muito alto. Eu me lembro, irmãos, eu morava em Belo Horizonte. E eu vou falar de uma pessoa aqui em especial. E eu não conheço essa pessoa pessoalmente, mas conheço uma parte da história dela. Uma pessoa que começou uma igreja, que depois ela se transformou na Igreja Batista da Lagoinha. Era desse tamanhozinho assim. Era o pior lugar de Belo Horizonte, que era o lugar onde tinha a zona de meretrício, a Lagoinha. Ele foi lá trabalhando. Hoje é uma potência no Brasil e no mundo. O pessoal fala assim, ah, mas o Márcio ganha muito dinheiro, porque a família dele, isso, Estados Unidos, blá, blá, blá. Quanto esse homem sofreu para chegar ali? Então, as pessoas olham para o final da nossa história, mas ninguém sabe o que aconteceu lá no passado para a gente chegar onde chegou. O dia que você enriquecer, e eu espero que isso não demore, o dia que você enriquecer, as pessoas vão falar assim, nossa, tá rico, né? Não, Ramon, você tem o melhor salão de beleza da Zona Norte. Aí você vai falar assim, é verdade, mas para mim chegar aqui, eu passei por uma estrada. Os outros estão entendendo isso? E as pessoas não param para pensar nisso, mas elas querem falar mal. Ah, porque está ganhando muito dinheiro, porque o pastor ele ganha 20 mil por mês, e daí? Não devia ganhar 20, devia ganhar 50. Por quê, irmãos? Lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil a gente colocar a boca no pó e chorar pela vida das pessoas. Não é fácil o senhor te acordar 3, 4 horas da manhã e falar assim, vai orar pelo fulano, pela ciclana. Você acha que isso é brincadeira? A gente não tem vida não, irmãos. A gente não tem férias, não tem descanso. Vou falar uma coisa aqui publicamente, que isso aqui vai para o YouTube. Eu e minha família nunca tivemos férias. Nós nunca tivemos condições de ter férias. Nunca. Não deu tempo. Nós não tivemos condições financeiras de ter férias. Esse ano o Senhor vai preparar férias para nós. Mas por quê, irmãos? Porque a gente precisa disso. Aí vem falar mal da gente. Falar mal do ministério. Ah, porque fulano. Não fale mal de líder. E você que está me ouvindo aqui no YouTube, não fale mal de líder. Abençoe a vida deles. Quem tem que julgar é o Senhor, não é você. Então, em nome de Yeshua, irmãos, Lashon Hará é ruim. Contra líder é a pior coisa que tem. Exemplo, Miriam. Entendeu? A não ser que você queira apanhar do Eterno. Se você quiser apanhar, faça isso. Mas, por favor, não me chame para participar da surra, que eu não quero apanhar com você. Obviamente. Mas em nome de Yeshua, você deve ter entendido o tamanho do problema que é a Lashon Hará, as consequências. E quem faz Lashon Hará, que tipo de pessoa é essa? Quer dizer, a gente vai entender tudo. Então se alguém for fazer Lashon Hará e te contar alguma coisa, fala assim, ó, irmão, irmã, ou amigo, amiga, eu não quero ouvir, por favor. Me poupe de ouvir esse tipo de coisa. Me poupe. Eu aqui, irmãos, eu saí de um grupo que eu participava no WhatsApp por causa disso. Eu estava ouvindo tanto Lashon Hará que eu falei para a Rebeca assim, eu falei, misericórdia, eu estou pecando. Eu comecei a pecar, eu falei assim, misericórdia, o que esse povo tem? Eu comecei a falar mal do pessoal do grupo. E eu falei assim, pai, tem misericórdia. Eu peguei, mandei uma mensagem para o administrador, falei, estou me retirando, que eu não quero pecar ouvindo as coisas que eu estou ouvindo. Shalom e tchau. E saí do grupo. Por quê, irmãos? Porque a gente começa a ouvir, e a Rebeca falou uma coisa aqui, só para mim passar régua. Você se contamina quando você começa a ouvir pessoas falando mal de um monte de gente. E você acaba falando assim, por que está fazendo isso? Porque a gente, irmãos, nós somos educados de uma outra forma.
Eu não sei como é que o seu pai te educou, mas o meu pai e minha mãe falavam assim: você tem que respeitar as outras pessoas, você tem que respeitar quem tem autoridade, você tem que respeitar mais velho. Polícia, você tem que respeitar. Professor, tem que respeitar. No ônibus, você tem que respeitar as pessoas que estão lá. Você tem que respeitar as pessoas que estão na tua vizinhança. Tanto que minha mãe falava assim, eu gostava de ouvir música alta, minha mãe falava assim: ó, os vizinhos. Eu falava assim: mas o que tem o vizinho? O vizinho pode ficar incomodado. Você tem que respeitar os seus vizinhos. E aí, irmãos? É Torá pura. É Torá. E a gente tem que parar para pensar o seguinte: o que eu vou fazer agora? Ou seja, Lashon Hará, risca. Falar mal de alguém, não. Você quer falar? Fale bem. Abençoe a vida da pessoa. Ah, o fulano está fazendo isso errado. Pai, abençoa, abre os olhos dele para ele enxergar o que está fazendo. Oh, a não ser que você queira participar do julgamento que o Senhor vai dar para ele. Pode ser, é uma opção, né? É uma probabilidade. Marque um X e diga assim: eu quero tomar paulada junto com o irmão lá. Se não, fique quietinho, numa boa, e não faça Lashon Hará. Terminando então, eu quero agradecer aos nossos irmãos que nos assistiram até agora. Que o Hakadosh Baruch Hu os abençoe. Eu te vejo na próxima Parashá em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shalom tov, toda rabá.